Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero comentar sobre o resultado, a prévia operacional da Sanepar com código de negociação na Bolsa, SAPR3, as ações ordinárias SAPR4, as ações preferenciais e SAPR11, as units da Sanepar, ok? Mas antes da gente ir para o vídeo, aquele recado de sempre, né, que eu costumo dar para vocês, que é muito importante para mim. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, nós somos a página Investir do Bem. Eu estou presente no Instagram, no YouTube e nas plataformas de podcast, ok? Nos podcasts eu tenho dedicado o meu trabalho a analisar fundos de investimento imobiliário, e o meu trabalho no YouTube e no Instagram, ele é educativo, tudo bem? Então, se esse conteúdo é relevante para você ou pode ser relevante para alguém que investe em Sanepar ou está pensando em investir em Sanepar, lembra de compartilhar esse conteúdo com essa pessoa, de compartilhar na internet, que isso nos ajuda muito. E, mais importante do que tudo, a ideia do like, né? Para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Ok? Não se esqueçam do like, isso é muito importante para a gente. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu vou analisar com vocês aqui o relatório da Sanepar, e aí eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, tudo bem? Então, falando um pouquinho sobre os resultados da Sanepar, né? A Sanepar, antes de falar sobre os resultados dela, explicando um pouquinho o que é a Sanepar. E lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda, tudo bem? Tem que deixar isso claro para vocês. O que é a Sanepar? A Sanepar é a Companhia de Água e Esgoto do Paraná, o estado do Paraná, né? Então, ela tem uma abrangência, a Sanepar tem uma abrangência e cobertura de municípios do Paraná inteiro, ok? E uma cidade também vizinha do estado do Paraná, tudo bem? Então, só para que a gente entenda o escopo, né? De onde provém as receitas da Sanepar? A Sanepar, por ser uma companhia de água e esgoto, as suas receitas provêm das ligações, né, do que eles chamam de economias, as economias de água e esgoto nos municípios em que ela participa. E aí, como vocês podem ver na tela, a gente já pode ter alguns destaques, né? Crescimento da receita líquida em relação ao segundo trimestre de 2019 com o segundo trimestre de 2020, um aumento de 4,6%, e no semestre, né, comparativo entre 6 meses de 2019 contra os primeiros 6 meses de 2020, um aumento de 9%, né? Então, a Sanepar é uma empresa que caiu no gosto das pessoas, porque é uma empresa que ela traz para a carteira, né, de quem investe nessa empresa, traz uma previsibilidade de receita, né, uma vez que a Sanepar, mesmo dado o cenário aí da Covid-19, ela vem performando muito bem, porque a água e esgoto é uma questão primária na vida das pessoas, né? Todo mundo precisa de água e esgoto, tudo bem? Então, a margem EBITDA, né, 2019 a margem foi de 36,6% e contra o segundo TRI, né? O segundo TRI de 2019, 36,6% de margem EBITDA, e o segundo TRI de 2019, 41,1% de margem EBITDA. O que é a margem EBITDA? Primeiro a gente tem que lembrar o que é o EBITDA, né? O EBITDA é a sigla em inglês para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. É a margem operacional, ou seja, quanto sobra de tudo que a Sanepar recebe no final, né? Então é só a margem operacional, o que está mais próximo da questão operacional da empresa, ok? Do que está sobrando para a empresa. Então, a margem EBITDA ela está mostrando em porcentagem quanto está sobrando da receita bruta. Então, segundo o TRI de 2020, sobrou como lucro operacional para a empresa 41,1%. Essa é a sua margem EBITDA. Crescimento do lucro líquido, como vocês podem ver na tela, segundo TRI de 2019, 232 milhões, contra segundo TRI de 2020, 284 milhões. Então, ela aumentou também o seu lucro líquido. Número de economias, no total, teve um aumento de 2% e 4% em água e esgoto, respectivamente, né? Lembrando que a Sanepar ela é uma companhia de água e esgoto, então é daí que vem as suas receitas. E as economias, né, o número de economias nada mais é do que os pontos em que ela faz ligação, né? Cada economia, se eu ligo de repente água e esgoto na sua casa, eu tenho duas economias registradas, né? Uma economia de água e uma economia de esgoto. A dívida líquida, se eu pegar a dívida líquida da empresa e dividir pelo EBITDA da empresa,
eu terei 1,3%. Então a empresa tem um nível muito razoável, né? Ou seja, se eu pegasse o EBITDA, ou seja, o lucro operacional que a Sanepar ganha atualmente, lucra atualmente, eu levaria apenas 1 ano e 3 meses para poder pagar toda a dívida da Sanepar. Então isso é muito controlado para uma empresa de água e esgoto, visto que as receitas são muito previsíveis. Embora nós tenhamos aí um cenário de pandemia que pode bagunçar um pouco o coreto. E aí, vejamos o que nós temos aqui, né, os principais resultados que nós, acionistas, buscamos nas empresas. O vídeo talvez fique um pouco longo, porque eu vou detalhar algumas coisas aqui, tudo bem? Então vejamos a receita líquida da empresa, segundo o TRI. E aí a Sanepar, ela apresenta TRI, ela traz os 3 últimos TRIs, né, no comparativo, porque é bom a gente lembrar que há sazonalidade, né, no consumo das famílias. Então, se a gente fizer uma análise da receita líquida de segundo TRI de 2018, 19 e 2020, o que nós teremos segundo TRI de 2018 é 1 bi e 19 milhões contra 1 bi e 99 milhões em 2019 e 1 bi e 150 milhões em 2020. Se nós fizermos um comparativo entre segundo TRI de 2020 contra segundo TRI de 2019, nós tivemos um aumento de 4,6% e no comparativo segundo TRI de 2019 contra segundo TRI de 2018, um aumento de 7,8%. Né? Então a empresa ela vem conseguindo constantemente aumentar a sua receita líquida. O resultado operacional, e aí também se nós fizermos comparativo, segundo TRI de 2020, 382 milhões contra 318 milhões segundo o TRI de 2019. Portanto, um aumento de 20% do seu resultado operacional, que a Sanepar recebe com a sua operação, ou seja, a sua atividade fim, água e esgoto. Então, o que ela tem recebido com a sua operação? Aqui não envolve a atividade de financiamento da empresa. Tudo bem? O EBITDA da empresa, ou EBITDA, né, como eu já falei, né, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, né, que é o lucro operacional antes dos impostos da depreciação e da amortização. O chão de fábrica da Sanepar, ou seja, o que a empresa recebe de água e esgoto, das suas economias de água e esgoto. 472 milhões de EBITDA no segundo TRI de 2020 contra 402 milhões, segundo o TRI de 2019, um aumento de 17,4% no seu EBITDA. O lucro líquido da empresa, ou seja, aquilo que sobra, né, no final, depois que ela paga tudo que ela tem que pagar referente a pessoal, material, insumos, das atividades de financiamento que ela tem, os juros que ela tem que pagar, o que sobra no final, e isso pode ser atribuído aos acionistas. 284 milhões, segundo o TRI de 2020, contra 232 milhões, segundo o TRI de 2019, portanto, um aumento de 22,3% no seu lucro líquido. Né? É importante a gente usar essas margens, essas porcentagens, para a gente ver o gasto que a empresa está tendo com o pessoal, o gasto que ela está tendo com despesas, né, gerais e administrativas, para a gente ter uma noção, né? Se está aumentando o custo, o gasto com despesa, será que a receita está acompanhando, a receita operacional está acompanhando? Será que o lucro líquido está acompanhando isso? O ROI da empresa, né? O que é o ROI? Nós pegamos o lucro líquido e dividimos pelo patrimônio líquido. E o que nós queremos saber com o ROI? Nós queremos saber o quão lucrativa a empresa é utilizando o seu patrimônio. Então, com o patrimônio que ela tem, quanto ela consegue gerar de lucro para o seu acionista. Então, o ROI, segundo o TRI de 2020, 18,5% contra 15,7%. Então, a empresa está conseguindo aumentar a sua lucratividade com o seu patrimônio líquido. Aqui é anualizado, é bom lembrar, ok? Como vocês têm na tela. O ROI que é anualizado, o ROI, a diferença de ROI e ROIC é o seguinte, ROI é Return on Equity, então seria o retorno sobre o patrimônio líquido. E o ROIC seria o Return on Investment. Não, peraí, tô fazendo confusão aqui na minha cabeça. Peraí. Return on Invested Capital. Beleza, isso daí, para eu não fazer confusão aqui, né, com vocês, fazer feio na frente de todo mundo. Então, o ROI, ele mede a rentabilidade em relação ao patrimônio líquido, e o ROIC, que é o Return on Invested Capital, é o quão lucrativa a empresa consegue ser com o seu capital, com o seu patrimônio líquido, mais o capital de terceiros, né, que são os empréstimos e financiamentos da empresa. Então, eu quero saber, com o ROI, eu quero saber o quão eficiente a empresa
utilizando o seu patrimônio líquido para poder gerar lucro para os acionistas, e o ROIC, eu quero saber o quão lucrativa a empresa consegue ser utilizando o seu capital próprio, que é o seu patrimônio líquido, com os seus financiamentos, ou seja, o capital de terceiros. Se eu estou fazendo um empréstimo ou financiamento, eu estou pegando dinheiro de terceiros para financiar a minha atividade. Tudo bem? Consegui me livrar dessa, né? Ainda bem. Então vamos lá olhar o ROIC. 14, esse é anualizado, né? 14% contra 12,1% segundo o TRI de 2019, um aumento de 1,9%. Então a empresa tem conseguido devolver para os seus acionistas um bom retorno, né? Trazer para os seus acionistas um bom retorno. A dívida líquida da empresa, se nós fizermos comparativo nos 3 últimos TRIs, né, 2018, 2.442 milhões, segundo TRI de 2019, 2.872 milhões e segundo TRI de 2020, 2.778 milhões de reais. Então aqui, se a gente der uma olhadinha, só aquele olhar por alto, se a gente pegar a receita líquida da empresa tem aumentado, ou seja, o que ela está recebendo das suas economias de água e esgoto tem aumentado, e a dívida líquida, de certa forma, ela tem sido ali também controlada. Ela vai aumentando, naturalmente, a dívida líquida. Na verdade, eles conseguiram, né, uma relação segundo o TRI de 2019 contra segundo o TRI de 2020, eles conseguiram diminuir em 3,3% a sua dívida. Tudo bem? Então, isso aqui é só para a gente dar uma olhadinha por alto. Vejamos aqui, tá, a dívida líquida, a margem bruta da empresa. Margem bruta da empresa tem a relação ali, eu pego a receita bruta da empresa, tiro os custos iniciais que a empresa tem ali e eu chego à receita bruta. Eu tenho a receita bruta, eu tiro ali, eu faço algumas deduções, chego ao lucro bruto e aí eu pego o lucro bruto e divido pela receita bruta para eu ver o quanto a empresa, né, ali está conseguindo retornar, né, daquele valor. Deixa eu até colocar aqui na internet para a gente não fazer confusão também novamente, né? Espera aí, margem bruta. Que é tanta margem para a gente analisar que às vezes a gente fica perdido, né? Então, margem bruta é a razão entre o lucro bruto e a receita líquida, né? O lucro bruto, o lucro bruto. E aí, vejamos aqui, entrando aqui no site da Suno, margem bruta é a razão entre o lucro bruto e a receita líquida. Nessa conta, cabe lembrar que o lucro bruto é o que resta quando subtraímos o custo dos produtos vendidos da receita líquida, né? Então, são aqueles custos iniciais que a empresa tem. Beleza? Então, a margem bruta da empresa segundo o TRI de 2020, 54,3% contra 54,8%. Uma queda de apenas 0,5 pontos percentuais. E a margem operacional, que seria ali a margem EBITDA da empresa, segundo o TRI de 2019, 28,4% e 23,2%, segundo o TRI de 2019. Então, a margem operacional da empresa aumentou, né? A margem operacional é o quanto, em porcentagem, quanto a empresa está conseguindo manter, né? Que ela consegue ter no final. Aqui seria a margem EBITDA, né? A margem do EBITDA, quanto daquela receita líquida que a empresa tem, no final, quanto vai sobrando para a empresa. E a margem líquida, 24,7% e contra 21,2% segundo o TRI de 2019. Vejamos aqui, deixa eu voltar aqui, né, para vocês me acompanharem. Então, aqui, da receita líquida, depois que eu deduzo todos os custos, tudo que eu tenho que pagar, no final eu tenho o lucro líquido. E aí eu vou pegar o lucro líquido e dividir pela receita líquida para eu ver quanto sobrou de dinheiro no caixa da empresa, que pode ser atribuído aos acionistas. Então, ela conseguiu aumentar também em 3,5 pontos percentuais a sua margem líquida. A margem EBITDA, como nós vimos aqui em cima, vejamos, nós temos margem operacional e margem EBITDA. Então eu estava fazendo confusão ali, perdão. Então a margem EBITDA da empresa, 41,1%, segundo o TRI de 2020, contra 36,6%, segundo o TRI de 2019. Então ela conseguiu aumentar a sua margem EBITDA, né? Lembrando que a margem EBITDA, ela é a conta que eu faço quando eu divido o EBITDA pela receita líquida da empresa. O endividamento do patrimônio líquido, ele está muito próximo ali, né? Ele ficou 49,4% contra 49,3%. Então está bem controlado ali, né? Do que entra no caixa da empresa, 49,4% é referente para pagamentos do que representa o endividamento da empresa. Se eu pegar a dívida líquida da empresa, ou seja, o que a empresa está devendo,
e dividir, né, pelo o EBITDA, e aí nós teremos aquele valor que nós já vimos, é 1,3 contra 1,7. Então a empresa conseguiu diminuir o seu endividamento pelo EBITDA. Vejamos aqui a próxima página. Aqui é só para a gente dar uma olhadinha, né? Aí nós temos a seguir, apresentamos os contratos em porcentagem da receita total da companhia em 30 de junho de 2020. Quais eram as concessões que a Sanepar tem, né, porque ela atua nos municípios do Paraná, quais são as maiores, de onde vêm as receitas, né? E aí a gente percebe que Curitiba representa 23% do total da receita, e aí o período de concessão, né, 28 anos remanescentes ainda. O tipo de contrato é um programa, e aí ela tem água e esgoto, né, que ela opera no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, e aí o índice de cobertura, né, como no estado do Paraná, no município de Curitiba, né, que é a capital, 100% da água, nós temos 100% água e 96% esgoto, então ligado às economias, né, todas as ligações que a Sanepar tem, 100% em que ela tem de economia ligada, que ela tem de economia, né, que ela leva para as pessoas, 100% água e 96% esgoto. E a economia total, né, a quantidade de economias, a quantidade de pontos em que ela tem ligações, né, 829 mil, isso aqui falando de Curitiba, e 796 mil esgoto. Aí, em segundo lugar, nós temos Londrina, e Londrina representa 7,1% da receita, 26 anos remanescentes ainda do tipo do contrato, é um programa, também água e esgoto, e aí 100% água, 95,8% de índice de cobertura para esgoto. E aí o número de cobertura de economias ativas, né, 251 mil referente à água e 238 mil referente a esgoto. E aí o total nós temos que 4 milhões e 37 mil é referente à economia de água, 3 milhões e 58 mil é referente a esgoto. Então, atualmente a Sanepar tem 100% de índice de cobertura de água e 74,6% de esgoto. Então, ela tem ainda que crescer, né, na área do esgoto. Vejamos aqui embaixo. Aqui embaixo eles trazem uma notinha, né? Vamos dar uma olhada nessa notinha que eles trazem, o faturamento, e aí de onde vêm as receitas, né, da Sanepar. Como eu falei para vocês, ela é uma companhia de água e esgoto do estado do Paraná, né? O faturamento é oriundo principalmente das ligações de água do tipo residencial, que representam 90,9% do total de ligações de água existente em 30 de junho de 2020. E aí nós temos aqui embaixo, né, a porcentagem. Então, a Sanepar, ela tem exposição às pessoas, as pessoas tal como eu e você, né? Todo mundo tem água encanada em casa, né? Ou a maioria das pessoas, né, que vivem nas cidades possuem água e esgoto tratado. Então é assim que a Sanepar 90,9% vem da ligação do tipo residencial. E aí a Sanepar também tem exposição a comércio, a indústria, a utilidade pública e o poder público, mas isso representa muito pouco para ela. Ok? Então vejamos o que mais que nós temos aqui. Deixa eu ir passando aqui para vocês, onde eu julgo que é interessante a gente dar uma olhada. Vejamos aqui. Isso, aqui nós temos um demonstrativo do índice de perdas por ligação, né? E aí é uma relação entre litros perdidos por cada ligação por dia, né? Quanto a Sanepar perde, basicamente. E aí a gente percebe que esse número ele veio, de certa forma, ele em 2013 ele era muito alta, e aí eles foram controlando isso de modo que agora, entre 2019 e 2020, eles conseguiram manter ali muito próximos, né, 230 litros, 62 de perda. Aqui embaixo, importante a gente lembrar, né, o tamanho da Sanepar em ligações, né, e aí a gente tem aqui em quilometragem de rede assentada, né, e a gente percebe que segundo o TRI de 2019, 56 mil quilômetros contra 54 mil quilômetros. Então, um aumento de 2,4% de rede assentada, ou seja, a Sanepar tem que levar água em até determinado lugar e ela vai contando isso em quilometragem. Né? Então, a coisa é assombrosa, né? 56 mil quilômetros de rede assentada. E aí, aqui embaixo, né, nós temos o índice de perdas, né? E aí vejamos o que nós temos aqui para apresentar para vocês, que eu achei interessante, né? Eu fiquei na questão da evasão de receitas, né? Ou seja, inadimplência, ou seja, as pessoas que estão deixando de pagar, justamente porque nós estamos no meio da pandemia. E aí é algo que começa, de certa forma,
ainda não incomoda, porque é um número muito pequeno, mas a gente percebe que evasão de receitas, segundo o TRI de 2019 era 1,72 e agora é 3,69. Então, aumentou, né? De 2018 para 2020 aumentou esse índice de inadimplência. Tudo bem? Vejamos o que mais, o que nós temos aqui. Crise hídrica, né? Basicamente, quais são os riscos quando se investe em uma companhia de água e esgoto? Se a Sanepar, o seu maior produto que ela oferece para os clientes é água e esgoto, a gente tem que estar ligado sempre na questão das crises hídricas, né? São Paulo já enfrentou isso, muitos estados já enfrentaram, e aí a Sanepar traz para a gente aqui uma questão sobre crise hídrica, ok? E aí vejamos o que nós temos aqui. A empresa adotou, né, recentemente o rodízio de 24 horas, né, para distribuição, para interrupção de água. E aqui embaixo o que nós temos? Nós temos a disponibilidade em porcentagem das 4 fontes das 4 fontes de água, né, onde a Sanepar capta a água e entrega para os seus clientes. E aí a gente tem em porcentagem, né? Nós temos a capacidade total e a porcentagem que atualmente está disponível, né? E aí nós temos Iraí, que tem apenas 16%, Passaúna 38%, Piraquara 34% e Piraraquara 1, 34% e Piraraquara 2, 95%. Então, se vocês jogarem no Google Maps esses lugares, vocês vão perceber, né, onde ficam essas estações, né, que a Sanepar capta essa água. Vejamos o que nós temos aqui. Nós temos no município de Foz do Iguaçu, a Sanepar utiliza a água da barragem hidrelétrica Itaipu Binacional, e que todos nós conhecemos, né, do lago de Itaipu, no Rio Paraná. Vejamos... Isso, aí o volume médio disponível aqui em cima, né, eles estão explicando, né, o volume médio disponível do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba, o SAI, que é composto pelas barragens Piraraquara 1, Piraraquara 2, Iraí e Passaúna, né. Beleza, vejamos, aí falamos disso. As barragens da Sanepar são consideradas de médio porte quanto ao volume de armazenamento, porém de grande volume devido à altura e profundidade superior a 15 metros. No fechamento do trimestre, o volume médio de reservação era de 36,6%, né? Então, de reservas, 36,6% no fechamento do trimestre. Beleza, passamos aqui, dados econômicos, né? O desempenho econômico, vejamos... E aí que mostra para a gente a receita de esgotos, né, da companhia, e aí nós temos o total, né, vejamos aqui, segundo o TRI de 2020, da receita operacional bruta, de onde veio, né, 1.234 contra 1.181 milhões, um aumento de 4,5%, TRI contra TRI, semestre contra semestre, um aumento de 9,1%. E aí eles fazem aqui, né, uma espécie de disclaimer, um aviso para a gente. A receita operacional bruta cresceu 4,5%, né, como nós falamos aqui, passando de 1.181 milhões do segundo TRI de 2019 para 1.234 milhões no segundo TRI de 2020. Este crescimento decorre do reajuste tarifário anual de 8,37%, que logo à frente a gente vai falar disso novamente, que começou a vigorar em 24 de 5 de 2019, do restabelecimento do reajuste tarifário anual IRT no percentual de 3,76 a partir de 11 de novembro de 2019, da ampliação do serviço de água e esgoto e do aumento do número de ligações. Então, parte do aumento dessa receita vem de reajuste tarifário, mas também parte vem de ampliação do serviço da Sanepar, né? Agora a Sanepar ela chega para mais economia, chega para mais pessoas. Logo abaixo nós temos custos e despesas operacionais, né, que nos interessa bastante. Se nós olharmos aqui embaixo, né, no total, a gente vai ver que a empresa teve um custos e despesas operacionais no valor total de 767 milhões, segundo o TRI de 2020, contra 780 milhões, segundo o TRI de 2019. Então, uma queda de 1,7%. No entanto, se nós pegamos semestre contra semestre, segundo semestre de 2020, primeiro semestre de 2020 contra primeiro semestre de 2019, nós teremos primeiro semestre de 2020, 1.579 milhões contra 1.509 milhões, um aumento de 4,7%.
Vejamos aqui, e aí eles dão as explicações, né? Principalmente por os aumentos que nós tivemos foi com o pessoal, e aí eles dizem que esse aumento de 5,8% de gasto com o pessoal foi referente a reajuste salarial que nós tivemos, né, que foi reajustado de acordo com o INPC. Vejamos o que mais, um reajuste de 7,64% no Sani Saúde, e adesão de 62 empregados ao programa de aposentadoria incentivada, que é o que eles chamam de PAI. Vejamos, aí tivemos também um aumento com material, vejamos o que mais? Um aumento com serviços para terceiros, que eu vou deixar aqui para vocês, e aí eu vou até trazer aqui para vocês, se vocês podem acompanhar comigo. Aqui, olhando na tabela, né, um aumento com serviços de terceiros, a gente já percebe que TRI contra TRI, o que, que nós temos? Um aumento de 12,3%, e no semestre um aumento de 9,1%. E aí vejamos o que, que eles dizem sobre isso. Crescimento de 12,3%, principalmente em serviços de operação e manutenção predial e sistema, serviços de conservação e manutenção de bens administrativos, serviços técnicos profissionais, serviços de cadastro e faturamento, serviços de veiculação, publicidade e propaganda, serviços de vigilância, fretes e carretos, serviços técnicos operacionais, serviços de remoção de resíduos sólidos. Então, a empresa teve todo esse aumento de custos aí. Vejamos que nós temos aqui também outra coisa que eu cumpre destacar para vocês aqui, perdas, deixa eu ver, perdas na realização de créditos. Deixa eu achar esse negócio aqui, cadê? Tá, perdas aqui, ok. E aí nós temos perdas na realização de crédito, no trimestre nós tivemos um aumento de 171% e no semestre um aumento de 133%. Vejamos o que a Sanepar tem a dizer sobre isso também. Acréscimo de 171%, influenciado principalmente pelo crescimento das provisões das contas a receber de clientes particulares e do setor público federal e também pela contabilização de 6 milhões referente à estimativa de perdas esperadas sobre créditos, conforme estudos sobre a queda na arrecadação provocada pelo cenário econômico atual, provocado pela pandemia. Ok? Então, esse aumento aqui, perda na realização de créditos, é a Sanepar, de modo conservador, já trazendo, né, já estimando essa perda que ela pode ter com os clientes que podem não conseguir pagar as suas dívidas, né, com água e esgoto. Vejamos o que mais, indicadores econômicos. Aqui nós temos a parte de receita financeira, né, que está ligado a empréstimo e financiamento da Sanepar. E aí a gente pode olhar, né, o total das receitas financeiras, 15 milhões e 600 mil, que a empresa ganhou com as suas atividades de empréstimo e financiamento, contra 15,7 milhões, segundo o TRI de 2019. Uma queda de 0,6%, e aí no comparativo do semestre um aumento de 7,7%. E aí as despesas, nós temos primeiro receita financeira, que foi o que eu falei para vocês agora, e aí nós temos despesas financeiras, né, o que a Sanepar pagou, né, com referente aos seus empréstimos e financiamentos, que a gente vai ver que a empresa tem uma boa quantidade de empréstimos e financiamentos. E aí juros e taxas de financiamentos, empréstimos e debêntures e arrendamentos mercantis, ou seja, o que a Sanepar está pagando referente se ela tem algum empréstimo, se ela tem de repente algum financiamento que ela fez junto a um banco, ou de repente algum contrato que ela fez junto ao BNDES. E aí ela pagou 52,2 milhões no segundo TRI de 2019, referente a juros, taxas, debêntures, essas coisas, contra 54 milhões segundo o TRI de 2019. E no semestre, né, 6 meses de 2020 contra 6 meses de 2019, 103 milhões, primeiros 6 meses de 2020 contra 105 milhões, primeiros 6 meses de 2019. E aí, se nós pegarmos, né, o que a empresa recebeu com as suas receitas financeiras, né, dos seus empréstimos e financiamentos, e abatermos com o que ela pagou, nós teremos menos 47 milhões, ou seja, que ela teve que tirar do seu caixa para poder pagar, menos 47 milhões, segundo o TRI de 2020, contra 60 milhões, segundo o TRI de 2019. E aí, no acumulado do semestre, nós temos 115 milhões em 2020 e 118 milhões segundo o TRI de primeiro semestre de 2019. Então, o resultado financeiro ficou da seguinte forma, como vocês podem ver aqui, né? Menos 31 milhões que a empresa pagou, segundo o TRI de 2020, contra menos 44 milhões, segundo o TRI de 2019. E aí ela dá as explicações aqui, né? Tarará, tarará, e aí o que nós temos basicamente aqui, vejamos,
Aqui, basicamente, o que nós esperamos? Nós esperamos o impacto do que nós temos de taxa Selic, com queda de taxa Selic, de IPCA, né, que a inflação no Brasil caindo vertiginosamente, né. O resultado financeiro variou positivamente em 28,9%, né, como nós podemos ver aqui em cima, 28,9%, passando de menos 44 milhões, segundo o TRI de 2019, para 31,7 milhões, como a gente pode constatar aqui, sublinhando para vocês. No segundo, decorrente da redução de despesas financeiras em 21,6%, principalmente em despesas com variações monetárias de empréstimos e financiamentos, passando de despesa de 5 milhões no segundo TRI de 2019 para a reversão de despesa de 6 milhões no segundo TRI de 2020, decorrente da deflação do índice IPCA, né, da inflação, que reduziu, e pela redução dos índices DI e das taxas de juros de longo prazo, TJLP. Em comparação ao mesmo período de 2019, redução em 53,3%, com despesas com juros e atualização monetária com outras obrigações, passando de 1,3 milhão, segundo o TRI de 2019, para 0,6 milhões, segundo o TRI de 2020, decorrente da redução da taxa Selic, como eu falei para vocês, né? Então, nesse cenário, é natural que, se houver uma alteração na taxa de juros do IPCA ou da Selic, isso vai impactar, né, nos empréstimos e financiamentos da Sanepar. E aí vejamos aqui embaixo o que nós temos aqui, o resultado econômico, que aí seria o resultado operacional, né? O que a empresa teve de resultado financeiro e aí também os tributos que ela pagou sobre o lucro para a gente chegar ao lucro líquido, né? Nós temos o EBITDA, e aí do EBITDA nós temos depreciação, amortização, os impostos que ela teve que pagar, e aí nós chegamos ao lucro líquido. Aí nós já vimos o resultado operacional da empresa, né? TRI contra TRI, semestre contra semestre. Resultado financeiro, nós tiramos esse valor, né, que está ali em cima que foi do resultado financeiro negativo que a empresa teve, de 31 milhões,7, e aí nós tiramos mais 66 milhões, que foi referente aos tributos sobre o lucro, né, os impostos que a Sanepar teve que pagar. Assim, nós chegamos a 284 milhões, que foi o lucro líquido da Sanepar, né, o que sobrou no caixa da companhia. Vejamos o que mais, o que nós temos, o que nós temos aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui na tabela de distribuição da riqueza econômica gerada, eu sublinhei remuneração de capitais de terceiros, juros e variações monetárias, né? Quanto a empresa pagou referente aos seus empréstimos que ela tem, né? Se ela pagou, ou seja, capital de terceiro, se ela tem alguma debênture, se ela tem algum empréstimo, né? E aí ela pagou 47,2 milhões contra 60,3 milhões, né? Então, comparativo aqui, segundo o TRI de 2020, 47 milhões contra 60,3 milhões segundo o TRI de 2019. Então a gente percebe que ela reduziu, né? Deixa eu sublinhar aqui para vocês, para ajudá-los. Ela conseguiu reduzir, então isso é muito bom, né? E aí no comparativo semestre contra semestre, nós tivemos uma pequena queda de menos 3,2%, mas isso já é importante, né? Porque com a queda da taxa de juros, isso também ajuda a Sanepar. Vejamos o que mais, o que nós temos mais. Aqui embaixo, deixa eu ver se é isso mesmo, isso. Aqui eu vou deixar sublinhado para vocês acompanharem. No encerramento do segundo TRI de 2019, os ativos totais da companhia atingiram 12 bilhões, 12.813 milhões. 31 de 12 de 2019 era 11.939 milhões, então a empresa aumentou os seus ativos, o que é muito bom, né? Enquanto as dívidas totais do segundo TRI, como nós já vimos, eram de 6.323 milhões, e em 31 de 12 de 2019 a dívida total era de 5.765 milhões. E aí vejamos, do montante da dívida total, 3.662 milhões referem-se a empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamentos, apresentando um acréscimo de 18,9% em relação ao final do exercício de 2019. Então vejamos aqui basicamente esse aumento, né, 18,9%, é referente ao que exatamente, né? Logo à frente a gente vai ver isso daí, eu vou passar com vocês. Vejamos o que nós temos aqui, dando uma olhada no patrimônio líquido da empresa, o VPA da empresa, né, o valor patrimonial por ação. E aí o grau de endividamento da empresa, como nós já vimos aqui, só retomando para vocês, junho de 2020, 49,4%, e dezembro de 2019 era 48,3%, um aumento de 1,1 ponto percentual. A liquidez corrente é quando eu pego os ativos, ou seja, aquilo que a empresa tem para receber, e
ativo circulante menos passivo circulante, eu tenho a liquidez corrente da empresa, né? E aí, quanto maior esse número, melhor, né? Então era de 0,91 em dezembro de 2019 contra 1,25 junho de 2020, perdão. E a liquidez seca, eu pegaria o ativo circulante menos os estoques da empresa e dividiria pelo passivo circulante, né? Eu quero saber o quanto a empresa consegue pagar as suas dívidas se ela tirar os seus estoques. Então eu vou ter aí, né, liquidez corrente, ativo circulante menos passivo circulante, né, o que a empresa tem que pagar no exercício de até 12 meses, né, na janela de 12 meses. O que ela tem para receber são os ativos circulantes e o que ela tem para pagar são os passivos circulantes, né. Então, se eu pegar o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante, eu tenho a liquidez corrente. Se eu pegar ativo circulante menos impostos, menos estoques, perdão, e dividir pelo passivo pelos passivos, pelo passivo circulante, eu teria a liquidez seca. Beleza? E aí a gente percebe que a liquidez seca ela vai ser sempre menor, né? Porque eu estou tirando estoques dessa conta. Então, junho de 2020, 1,21 e dezembro de 2019, 0,87. Vejamos aqui. Aqui embaixo nós temos o CAPEX da Sanepar, né? O quanto a Sanepar está investindo, né, em água e esgoto, que são as suas atividades fins. Então a gente percebe que no segundo TRI de 2019 ela investiu 99 milhões contra 113 milhões no segundo TRI de 2019. Então ela diminuiu, né, os seus investimentos em água, aqui que a gente, no referente à economia com água, e 120 milhões contra 111 milhões, comparativo aqui entre dois trimestres, né? Segundo TRI 2020, 120 milhões, segundo TRI de 2019, 111 milhões. Então, ela está aumentando os seus investimentos, o seu CAPEX, em esgoto, justamente porque atualmente o índice de cobertura da Sanepar é de 100% na água, ou seja, ela consegue, né? Ela já consegue 100% das economias que ela tem já possuem água, mas 74%, apenas 74% possui água e esgoto. Então ela tem que aumentar os seus investimentos em esgoto. Outros investimentos representam muito pouco, e aí o total, né, de investimento de CAPEX que a empresa teve, 235 milhões, segundo TRI de 2020, 251 milhões, segundo TRI de 2019, uma diminuição de 6,4%, e comparativo do semestre, uma redução de 3,8%. Vejamos um pouquinho sobre a dívida bruta, a dívida da empresa, o endividamento dela. E aí aqui embaixo nós temos, a dívida bruta passou de 3.080 milhões em dezembro de 2019 para 3.662 milhões, como nós vimos logo atrás, em junho de 2020, representando um crescimento de 582 milhões de reais. A dívida líquida passou de 2.806 milhões em dezembro de 2019 para 2.778 milhões em junho de 2020. Então, a dívida bruta aumentou, mas a dívida líquida diminuiu. Neste semestre, houve a liberação de 350 milhões referente à 10ª emissão de debêntures, nós veremos isso, e a captação de 200 milhões mediante a emissão de cédula de crédito bancário, CCB, junto ao BTG Pactual. Beleza? Vejamos aqui o que nós temos mais aqui. Aí nós já vimos a relação dívida líquida pelo EBIT, daria apenas 1,3 vezes. E aqui, né, eu vou destacar para vocês aqui as duas captações, né, que a Sanepar teve, né, as duas últimas captações e o vencimento dessas captações. Deixa eu circular para vocês aqui, debêntures da 10ª emissão da primeira série, e aí a taxa de juros é 4,66%, o indexador é o IPCA, e aqui embaixo eles colocam, né, o IPCA como componente variável da taxa de longo prazo. E aí vamos aqui de novo, o vencimento dessa dívida, dessas debêntures é em 15 de março de 2027, e o saldo devedor 342 milhões, isso representa 9,4% da quantidade total de dívidas que a Sanepar possui. E aqui embaixo, né, o que ele tinha falado também da captação que ela fez com aquela cédula de crédito bancário, que a taxa de juros é o DI mais 2,75, o vencimento é em 2022, e esse valor, o valor de 198 milhões, isso representa 5,4% da dívida total da empresa. E aí nós temos aqui o valor total que ela tem. Aqui embaixo, o que nós temos? A descrição, né,
como é que essa dívida deve ser paga, né? Se nós olharmos aqui, logo aqui em cima a gente vai ver, né, o final, quando essas dívidas serão pagas. E aí a gente tem diversos anos, então se a gente fizer juntar aqui em janela de períodos aqui para ver quando é que a Sanepar tem que pagar e o valor dessas dívidas. E aqui embaixo nós temos, né, nos próximos 12 meses a Sanepar deve 528 milhões, isso representa 14% da receita que ela tem que pagar. 14,4% da dívida, das dívidas totais que ela tem para pagar, 24 meses, daqui a 24 meses, 379 milhões, isso representa 10 milhões, e aí nos próximos 36 meses ela deve 382 milhões a pagar, isso representa 10,4%, e nos 60 meses, ou seja, longuíssimo prazo, né, ela deve 596 milhões, isso representa 16,3%. E aí, acima de 60 meses, que é mais longo prazo ainda, né? Ela tem 1.776, isso representa 48,6% da dívida. Então a empresa tem dívidas de longo prazo muito muito tranquilo, né? Porque as dívidas dela, a maioria é dívida de longo prazo. Vejamos o que mais. Aqui nós temos regulação, beleza? Vejamos. Aqui eu vou pulando, né? Porque senão a gente... Vejamos aqui. Aqui embaixo nós podemos também passar aqui rapidamente, né? A companhia protocolou em 18 de fevereiro de 2020 o pedido de reajuste tarifário, né, o IRT, ou seja, a Sanepar tinha, né, um reajuste a ser feito e ela tentou fazer esse reajuste, né, protocolando esse pedido em 18 de fevereiro. Junto à AGEPAR, né, a companhia reguladora, né, de saneamento do Paraná, com previsão de homologação em 17 de abril de 2020 e aplicação a partir de 17 de maio de 2020. No entanto, o Conselho Diretor da AGEPAR aprovou 17 de abril, por meio da reunião extraordinária tal, a suspensão da aplicação de reajustes tarifários por 60 dias. Então, a Sanepar requeriu, né, junto à AGEPAR, a aplicação dessa IRT, o reajuste tarifário, e aí o Conselho da AGEPAR, né, suspendeu por 60 dias na reunião em 17 de abril, beleza? Devido à pandemia, né? Então a galera entendeu, opa, vocês poderiam fazer esse reajuste, mas a pandemia chegou e isso complicou a nossa vida. Em 9 de julho de 2020, por meio da portaria tal, a AGEPAR prorrogou por mais 60 dias, né? Então, 9 de julho de 2020, agora mais 60 dias, prorrogou a suspensão por mais 60 dias, a partir de 17 de junho de 2020, a forma de recomposição... Então ela suspendeu por mais 60 dias, né? Então nós tínhamos 60 dias mais 60 dias, então 120 dias prorrogado para ser aplicado esse IRT. E a forma de recomposição dos valores resultantes da suspensão do reajuste será definida oportunamente pela AGEPAR. Então, provisoriamente a Sanepar não vai receber esses valores que ela queria, né, desse reajuste, mas ela pode, né, voltar a conversar com a AGEPAR para poder reaver esse valor. Vejamos aqui a composição acionária, né, da Sanepar. Quem não conhece a Sanepar muito bem, o que nós temos aqui é que o Estado do Paraná, né, o Estado do Paraná, portanto, né, uma empresa pública, né, 60% do capital votante pertence ao Estado do Paraná, né? Então tem a ingerência do poder público. Para algumas pessoas isso é um problema, para mim, problema zero, né, desde que haja uma boa gestão. Então aqui nós temos a composição do capital votante, né? 60% é o Estado do Paraná, e aí nós temos umas parcelas pequenas, são fundos, né, de investimento, e aí nós temos demais acionistas nacionais, representa o capital votante 20,4% e acionistas estrangeiros 16,74%. E aí o que nós temos aqui? Nós temos atualmente 161.021 investidores, né, acionistas nacionais, aqui são pessoas físicas, e estrangeiros também, pessoas físicas, 466%. E aí 60%, né, como nós vimos aqui, representa o Estado do Paraná. Beleza? Vejamos. E aí do capital total, né, da empresa, se nós pegarmos o capital total, aí o Estado do Paraná, nós temos diversos fundos, demais acionistas que são pessoas físicas, 39%, e 34% são acionistas estrangeiros. Vejamos o que mais. Aqui essa parte não interessa muito, porque o investidor de longo prazo, ninguém está muito preocupado com isso, né, a variação da cota e tal, março, que nós tivemos ali a pandemia, que aí caiu o valor de units e tal. Vejamos aqui, payout, o payout no curtíssimo prazo aqui que nós tivemos. A empresa vai falar da questão do payout, né? Quanto do lucro líquido ela vai distribuir para o acionista.
Vejamos se tem alguma coisa aqui de relevante para nós tratarmos. Não, não tem nada de muito interessante aqui. Vejamos o que mais. Remuneração dos acionistas, vejamos aqui. Aqui nós temos a remuneração, né, 2019. Aqui nós temos que lembrar que a Sanepar fez um desdobramento, né, um split de ações. Se não me falha a memória, quanto foi isso que aconteceu, teria que olhar, mas foi 2020, eu acho que final de março de 2020 aí teve um split de ações. E aqui eles já fazem esse ajuste, né? Quanto recebeu cada ação, né, em dividendos ou juros sobre capital próprio que a empresa distribuiu. A gente percebe que o ano de 2019 foi maravilhoso, mas chegou a pandemia e o negócio ficou um pouco esquisito, né? Então, aqui vocês podem olhar depois com calma. E aí a remuneração dos acionistas, nós temos aqui quanto a empresa vem pagando, né, de 2016 até 2020. Então, para a gente olhar, tomar como referência, é importante que a gente olhe mais 2019 do que 2020, né? Porque 2020 é um ano atípico aí pela pandemia. Vejamos, isso não é tão importante. Vamos passar aqui para o próximo. Vejamos. Deixa eu ver aqui. Então eu acho que pelo vídeo de hoje era isso, né? O vídeo já está super extenso, mas nos últimos tempos eu tenho me preocupado menos com o tempo e mais com a qualidade do que eu tenho falado nos meus vídeos, né? De modo que o cidadão que é popzinho e quer assistir vídeo fácil, vídeo rapidinho, resumidão de 3 minutos, ele pode procurar qualquer página aí que fica trabalhando com resuminho, né? Não é a minha preocupação, tem sido menos essa e mais educação financeira para as pessoas, né? Então, o que nós temos, né, para o vídeo? Sanepar é uma companhia excepcional, né, uma companhia de água e esgoto do estado do Paraná, uma companhia excepcional que tem conseguido trazer bons retornos. No curtíssimo prazo que nós temos aí, que eu tenho, né, para as pessoas que estão vendo esse vídeo, é que naturalmente a pandemia ela vai bagunçar um pouco aí a história da Sanepar, mas não vai bagunçar de modo que isso seja tão ruim, porque nós temos aí uma ingerência do próprio Estado também que pode entrar com algumas políticas caso no curtíssimo prazo haja uma deterioração do pagamento dos clientes, né, de água e esgoto, mas